Olá, minha gente. Eu fazia tempo que eu queria falar algumas palavras sobre um artigo que eu escrevi recentemente, que saiu na revista Pensando, uma revista de filosofia, sobre o tema da cosmopolítica da hospitalidade em Homero. E então, esse é um vídeo destinado a esse artigo, a esse tema, que vou tentar de maneira muito sistematizada compartilhar um pouco dos achados de pesquisa sobre então a hospitalidade de Homero, né? Primeira questão assim que valeria a pena a gente destacar, ressaltar, é primeiro a existência de uma espécie de cosmopolitismo homérico, e isso há vários autores que também se debruçam sobre esse tema, no sentido de encontrar uma espécie de igualdade entre os seres humanos, que em especial Homero, nas suas obras, eu falo da Ilíada e da Odisseia, ele vai ressaltar algumas características, né, que dariam base a essa igualdade, e as características são a alimentação, ou seja, nós somos comedores de pão, tá? E não vou me detalhar em uma série de outras questões, né? E a outra que nós somos mortais, né? Então é interessante que ele nos difere dos demais animais pelo ato da alimentação e nos difere dos deuses, né, pela questão da morte, tá? Então, a partir dessa igualdade, e aí eu vou, né, dizer que a partir desta igualdade nós temos a possibilidade de uma cosmopolítica. Ou seja, o cosmopolitismo, né, que é uma semente que está, né, na gênese, vamos dizer assim, né, do pensamento filosófico cínico, se a gente quiser, lembrando Diógenes, né, o cão, quando ele responde a pergunta de onde és, e ele vai então dizer: eu sou um cosmopolitês, né? Ou seja, eu sou um cidadão do mundo, se contrapondo à lógica das nacionalidades e, se vocês quiserem, das soberanias, né? Então, essa igualdade, né, que fundamenta o cosmopolitismo, ela por si só não gera uma cosmopolítica, né, que eu chamo de, então, uma ação baseada nessa lógica de que todos somos seres humanos, e que de alguma maneira também está presente em Kant, né, num outro artigo que eu escrevi sobre hospitalidade em Kant, que foi publicada na revista Dados. Então vamos lá. Essa cosmopolítica, né, para mim, ela aparece de uma maneira muito direta a partir dessa hospitalidade que nós encontramos nas obras de Homero, ou da inhospitalidade, da não hospitalidade, ou, né, da hostilidade, que vai aparecer, então eu já vou direto para isso, que vai aparecer muito claramente na Ilíada, né? E aparece na Ilíada quando nós temos uma ruptura, uma quebra com as leis, com o ethos da hospitalidade, e isso ocorre quando Paris, né, é hospedado na casa de Menelau e foge com a esposa de Menelau, Helena, né? E também alguns aí, eu também me acosto a vários autores, né, que a grande questão da guerra de Troia, né, que nós estamos falando da origem da guerra de Troia, talvez a guerra das guerras, né, para as relações internacionais, a origem não é simplesmente uma traição no que se refere ao casamento, no que se refere à dimensão
do matrimônio, né? E Paris então traindo Menelau, ou Helena traindo Menelau com Paris, né? Uma das grandes discussões, né, na literatura sobre esse fato é justamente que talvez, não sei se mais grave que isso, mas de uma gravidade ímpar, está o fato de que Paris rompeu com uma das leis da hospitalidade, com a lei da hospitalidade, ou seja, ele era hóspede de Menelau. E veja que interessante, tá? E aí vamos para as relações internacionais. Paris não era um mero hóspede no sentido privado do termo, né? Como nós recebemos amigos e colegas na nossa casa, né? Esta casa de Menelau era uma casa investida de institucionalidade, investida de soberania, investida da ideia do Estado. Portanto, nós tínhamos diplomacia na sua mais alta envergadura naquele momento, porque Paris era um príncipe de Troia e Menelau um rei. Portanto, nós tínhamos relações internacionais, diplomacia em alta envergadura neste momento. Então, esse desrespeito à hospitalidade de Menelau significava, essa é uma outra coisa muito importante, tá, para mencionar, um desrespeito a uma divindade que é um guardião da hospitalidade, que é Zeus. Então, e isso fica claro, tá certo? Nas diversas falas que dão a sustentação para a guerra de Troia, tá certo? Então, essa é uma questão, né? Ou seja, é uma hospitalidade desrespeitada, né? Às avessas, que eu chamo a atenção nesse artigo. E depois, na Odisseia, e eu vou tentar agora ser mais sintético, nós vamos ter, né, também alguns exemplos de hostilidade, tá certo? Mas nós temos vários exemplos, né, em que Odisseu é recebido de maneira muito acolhedora, essa é uma palavra importante para a hospitalidade, né? E em certos momentos, tá, ele é recebido até numa dimensão de uma hospitalidade incondicional, tá, que é um termo que o Jacques Derrida cunha para caracterizar uma hospitalidade em que nós nem perguntamos o nome daquele que nos chega, daquele que chega à nossa casa, que nós temos uma atitude do que ele vai chamar do puro dom, né, de uma abertura incondicional para o outro, né? Então veja, essa ideia do xenos, né, do estrangeiro, e da xenia, né, que seria a relação recíproca de hospitalidade entre diferentes pessoas ou diferentes estados, né, vai obviamente ser invocada em vários momentos da Odisseia, tá certo? Tem um particular momento, né, que é quando o porqueiro Eumeu, que é um escravo em Ítaca, recebe Odisseu, né, que é o rei de Ítaca, mas que o porqueiro Eumeu não sabia que era o rei que estava chegando, porque ele estava todo maltrapilho, voltando, né, dessa ideia de Odisseia, dessa aventura, dessa volta da guerra de Troia, que levou anos e anos para que ele voltasse à sua casa, tá? E aqui o Eumeu, o que ele vai dizer, né? O escravo recebe o seu senhor sem identificá-lo, eu digo no artigo, ainda que desprovido de posses, o porqueiro recebe Odisseu sem restrições. Quando chega o estrangeiro, né, entre aspas, Odisseu, imediatamente os cachorros ladram e avançam, mas eis que chega Eumeu, o porqueiro, dispersando as feras, e diz, tá? Eu vou uma das traduções:
Ancião, quase meus cães te despedaçavam num instante, e entornarias ignomia sobre mim. Já me deram os deuses outras aflições e gemidos. Essa é uma das traduções. Outra tradução. Por poucos cães, ancião, não te destroçam, e eu teria ouvido opróbrio as minhas carradas. Não que os deuses não me deem razões para chorar. Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou mostrando, né, que a hospitalidade, ela aparece pelo receio e ela aparece pela virtude. Tá? Não vou detalhar, mas veja o momento da virtude, quando o meu diz estranho. Não é minha norma desonrar um estranho, nem se pior que tu chegasse, ou seja, nem se ele chegasse em piores condições. De fato, vejam, sob Zeus estão todos os estranhos e mendigos. Pequeno e querido é nosso dom. Mesmo pobre, mesmo escravo, mesmo porqueiro, mesmo desprovido, nós recebemos aquele que chega, né? Porque é Zeus que está sobre essa guarda. E uma segunda tradição, não é do meu feitio menosprezar um hóspede, mesmo se o seu quinhão for bem menos que o teu, pois o estrangeiro e pobre, Zeus os manda. Né? Então, com essa nomenclatura de entender a hospitalidade como uma prática política e uma prática cosmopolítica, seja a hospitalidade, seja a hostilidade ou o desrespeito à hospitalidade, né, e que eu vou então trabalhar com esse termo, com essa ideia, com essa prática, né, muito antiga e presente em diversas filosofias, em diversas cosmovisões, né, de receber aquele, de acolher aquele que nos chega, que é nada mais, nada menos do que uma relação pessoal, mas também, num certo sentido, internacional, né? Porque se a pessoa que nos chega é semelhante a nós, ela também é um come-pão, também é um mortal, ela também é diferente a nós, né? Porque ela é um outro, ela é um estrangeiro, e assim por diante, né? Então, esse artigo ele busca um pouco iluminar, né, essa questão da hospitalidade, da inhospitalidade ou da hostilidade dentro da obra de Homero. Quem tiver interesse, aí o artigo está disponível para o download na revista Pensando.